Muito bem-vindo ao programa Para Ser Feliz. Hoje o tema é maravilhoso. Vamos conversar sobre como receber e manter na nossa alma, no nosso coração, a alegria que vem de Deus. E eu quero cantar já no início uma canção muito bonita que se chama Sonho de Deus. Eu gravei no meu DVD em 2021 no Teatro Municipal de São Paulo. Você vai perceber que uma parte é uma pessoa dizendo e a segunda é Deus respondendo, né? Eu gravei lá com a Amanda Carvalho da Canção Nova. Hoje eu não tenho a Amanda aqui, então eu vou fazer as duas partes, mas escute com atenção, deixe Deus falar ao teu coração. Como posso esquecer os meus sonhos se não os vivi? Como posso deixá-los para trás se não os realizei? Tenho medo, Senhor, de abandonar tudo que construí, mas entrego a Ti, pois me machuquei e não fui feliz. Só Te peço, Senhor, que não me deixe de novo cair. Dá-me um coração que busque somente a Ti. Olha só o que Deus diz. Como é bom saber, você ouviu o meu chamado. Saiba que eu também guardo em mim um grande sonho. Eu sonho contigo, o sonho mais lindo, que um dia você pudesse com alguém sonhar. Enquanto você sonhava com outra pessoa, eu sonhava com você. Esqueça teus sonhos e sonha comigo. Quero te fazer feliz. Enquanto você sonhava com outra pessoa, eu sonhava com você. Esqueça teus sonhos e sonha comigo. Quero te fazer feliz. Troco os meus sonhos pelos teus, Senhor. Meu coração estava pesado com tanto vazio. Vou descobrir qual é o teu sonho em minha vida. Me abro à tua vontade, ao teu amor. Escuta o que o Senhor te diz. Enquanto você sonhava com outra pessoa, eu sonhava com você. Esqueça teus sonhos e sonha comigo. Quero te fazer feliz. Enquanto você sonhava com outra pessoa, eu sonhava com você. Esqueça teus sonhos e sonha comigo. Quero te fazer feliz. Obrigado.
obrigado, Senhor, por essa canção vocacional. Obrigado porque o Senhor tem um sonho para a nossa vida, um projeto, um sonho de felicidade, assim como está escrito em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. O Senhor tem um projeto para nós, um projeto de felicidade, dá-nos um futuro, dá-nos uma esperança. Nós tomamos posse do teu projeto. Sim, essa canção fala de um projeto vocacional, alguém que descobriu que era chamada a se consagrar a Ti, mas também nós podemos relacionar a nossa vida com isso, porque independente do nosso estado de vida, casados, solteiros, padres, a nossa alma pertence ao Senhor, e nós somos chamados a sonhar contigo, e a viver o seu sonho na nossa vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muitíssimo bem-vindo novamente aqui ao programa Para Ser Feliz. Acolhe os nossos cinegrafistas, a diretora, todo mundo que está trabalhando. E hoje uma novidade, hoje o Samuel e o Cleuber não puderam estar presentes. Eu tenho a alegria de receber esse grande irmão, esse grande amigo também da comunidade Canção Nova, Christian Lopes. Opa, uma alegria mais uma vez. Deus abençoe, Christian. Já te falei que sou teu fã, né? Gente do céu, esse homem não é humano, não. Esse homem tocando piano é fora do comum. Não, tudo é graça de Deus, né? Não é mérito nosso, não, mas a gente só se deixa usar, né? É isso mesmo. Deus, obrigado, então, filho. Obrigado por ter vindo. Eu sei que a sua vida é uma correria, né? Os meninos não puderam vir. Graças a Deus, meu irmão de comunidade aqui na Canção Nova, o Christian, veio aqui hoje substituir o Cleuber. Um abraço também a Camila, sua esposa, né? Isso. A esposa participa do ministério, então para ele estar aqui, com certeza a esposa permitiu. Exatamente. Permitiu assim, não se estava junto, né? Falou, vai lá que eu seguro as pontas. Obrigado, viu? Deus abençoe. Amém. Christian, você lembra do nosso DVD 2021 lá no Teatro Municipal? Foi você que tocou, né? Foi. Aquele pianinho feio, né? Nossa, foi uma experiência muito marcante, né? Sim. Tanto pela qualidade do que a gente estava vivendo, né? Sim. O momento lá, mas meio da pandemia, né? Principalmente isso, a gente estava no meio da pandemia, eu vendo as imagens, né? Todos nós, os músicos, né? De máscara, e vendo aquela transição, né? A gente estava saindo dessa fase, mas foi um momento que Deus nos motivou a seguir em frente, né? Sim. Então, com certeza, isso foi um marco na nossa vida de muitas pessoas. E quando eu olho para trás, eu vejo assim, nossa, nós vencemos. Fizemos um DVD no Teatro Municipal em meia pandemia, né? Um prodígio, né? É graça de Deus mesmo, é um milagre do Senhor nos sustentando. Mas foi lindo, aquele lugar é lindo, né? Aquele piano lindo. Eu sempre me recordo de você, daquele piano. O Christian, a gente estava levitando. Muito lindo aquele piano, né? O nosso também é muito bom, graças a Deus. Mas aquele piano foi lindo e o dia foi lindo, né? Você que não ouviu as canções ainda do DVD de 2021, né? Você pode também aí acompanhar, tá bom? Então hoje nós vamos refletir, filho, pode acompanhar na internet, né? No YouTube, lá no meu canal, na playlist dos clipes, você confere tudo lá. É claro que com a voz da Amanda contracenando, ficou bem mais bonito, né? Eu estou fazendo aqui Deus e a pessoa. A Amanda fez a jovem rezando, né? Falando e dizendo para Deus o que estava vivendo e Deus respondendo. Esquece os teus sonhos, sonha comigo, vem ser toda a minha, né? Linda demais. Uma canção vocacional. Vamos lá, gente. A palavra de hoje, ela é uma passagem bíblica que está em 2 Samuel, capítulo 6, versículos do 12b até o 15, depois versículo 17 e depois versículo 19. É chatinho assim, mas é que eu quero ser bem objetivo, né? No que eu quero trazer. Nós estamos falando sobre como receber e manter a alegria de Deus. Então, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 12b até o 15, depois versículo 17 e 19. Vamos lá. Vou ler o 12 inteiro. Quando informaram o rei Davi, o Senhor abençoou a família de Obed-Edom e todos os seus bens por causa da arca de Deus. Ele se pôs a caminho e transportou festivamente a arca de Deus da casa de Obed-Edom para a cidade de Davi. Cada vez que os carregadores da arca tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi e um bezerro gordo, que era uma oração, né? Era o ritual de agradecimento a Deus, e cingido apenas com um efode de linho, né? Que era como se fosse uma sunga, dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Davi e a casa de Israel conduziam a arca do Senhor, soltando gritos de júbilo e tocando trombetas. Versículo 17. Introduziram a arca do Senhor e depuseram-na em seu lugar, no meio da tenda que Davi tinha armado para ela. Em seguida, Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão na presença do Senhor. Versículo 19. Aliás, eu vou ler o 18 também.
Assim que terminou de oferecer os holocaustos e sacrifícios de comunhão, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e distribuiu a todo o povo, a toda a multidão de Israel, aos homens como às mulheres, um pão de forno, um bolo de tâmaras e uma torta de uvas. Depois todo o povo foi para casa. Palavra do Senhor, graças a Deus. O que essa passagem quer dizer, amado filho, amada filha, nesse para ser feliz de hoje? O que essa palavra quer dizer? Essa palavra está falando da celebração, está falando da alegria de Davi. Sim, Davi tinha suas dificuldades, Davi tinha suas lutas, Davi sofreu grandes perseguições, Davi foi perseguido por Saul, Davi perdeu pessoas, ele foi muito humilhado, ele foi perseguido pelo próprio filho. Mas uma coisa que o demônio nunca conseguiu roubar de Davi foi a celebração, a capacidade de celebrar. Sim, a celebração. Davi celebrava. Claro, ali ele celebrou uma vitória, voltando, da casa de Obed-edom, pela vitória bélica na guerra que eles tiveram. E ele foi dançando diante do Senhor. Ele era músico, ele tinha uma sensibilidade lúdica, claro. Mas ele ia oferecendo sacrifícios. Depois ele deu um pedaço ali de pão para o povo, um bolo de tâmaras. Davi era um homem de celebração. E você sabe, filho, filha, que para manter a alegria que Deus nos dá, nós precisamos aprender a celebrar a vida. E a celebrar o que Deus está fazendo em nossa vida, em cada situação. Porque veja bem, tem uma outra passagem que eu não vou ler, mas aqui do livro do profeta Samuel também, que diz o seguinte, que os madianitas, eles esperavam Israel plantar, cultivar, e quando chegava o dia da colheita, os madianitas iam lá de madrugada e roubavam a colheita. Ou seja, roubavam o fruto do trabalho de meses, roubavam o motivo da celebração. O demônio é como os madianitas, que quer roubar o motivo da nossa celebração, quer roubar a nossa alegria, quer roubar a nossa contemplação de quem Deus é e do que Ele faz. Porque veja bem, independente da estação na qual você esteja, a estação é uma metáfora, O inverno, o verão, o outono, Deus não deixou de trabalhar na sua vida. E a gente tem que aprender a celebrar cada momento, como Davi. Porque isso nos ajuda a receber a alegria de Deus e a manter a alegria que vem de Deus no nosso coração. Davi mesmo sendo perseguido, e ainda não tendo contemplado tudo que Deus tinha prometido, ele já celebrava. Ele era um homem de celebração, Uma vida que não é celebrada não vale a pena ser vivida. Porque a celebração, ela traz alegria, Você pode estar no meio do deserto, mas Deus está te amando, está cuidando de você. Se no meio desse deserto você celebra o que Deus está fazendo, você usa a linguagem do louvor, Se você louva ao invés de murmurar, você atrai o favor de Deus e você confunde o demônio. O demônio é confundido com o nosso louvor e com a nossa celebração, sobretudo quando a gente está no meio do deserto, da provação, da tempestade, você sabia? Ele é confundido, a palavra é essa. Confundido pela nossa celebração. Então seja filho, filha, uma mulher, um homem de louvor, de celebração. Eu fico admirado, por exemplo, com os cachorrinhos vira-latas. Ou qualquer cachorro, mas o vira-lata na frente da minha casa tem 2. Que na casa dos padres, a gente dá comida para eles, a gente cuida deles. A pretinha e o caramelo. A pretinha e o caramelo, você pode brigar com eles, passa 1 minuto, eles vêm te celebrando, batendo o rabinho, abanando o rabinho, fazendo festa com você. O cachorro é cheio de fazer festa, porque ele celebra cada minuto, É bonito isso. E nós precisamos aprender a celebrar, porque veja bem, o demônio não pode impedir o plano de Deus de se realizar na sua vida. Ele não pode impedir as suas conquistas, mas ele quer roubar de você a celebração, a sua alegria. E ele quer fazer você chegar às suas conquistas cansado, desanimado, abatido, sem fé. Por isso seja virtuoso, filho, filha, virtuosa, e não reclame. Não reclame do calor, não reclame do trânsito, não reclame das pessoas, não reclame do seu trabalho, não reclame da sua família. Porque Deus só nos dá coisas novas, melhores, quando a gente aprende a celebrar tudo que Ele já nos deu. Quando a gente aprende a agradecer, mesmo no meio da tempestade. Agradeça. Substitua a reclamação pelo louvor, pela celebração. A equação é simples, olha.
Se você reclama do filho, é porque você teve a oportunidade de ter filho, quanta gente não tem. Se você reclama do trabalho, é porque você está empregado. Se o carro quebrou, é porque você tem carro. Se você pega um trânsito pesado para chegar no trabalho, no seu compromisso, é porque você não está num hospital internado. Celebre a vitória de cada dia, sabe? Celebre, não deixa nada roubar a sua alegria, a sua celebração. E você sabe quais são os principais ladrões da nossa alegria, da nossa celebração? Vou dizer alguns aqui. Chateações que acontecem, são inevitáveis, coisas que não saem como a gente esperou, né? Atrasos, como às vezes os atrasos nos chateiam, né? As pessoas difíceis, que sempre vão existir. Talvez você e eu sejamos a pessoa difícil, né? Os desapontamentos, as frustrações, ou seja, eu planejei algo e não aconteceu como eu havia planejado. Isso é uma frustração, isso quer roubar nossa celebração, nossa alegria, sabe? A mágoa rouba a nossa alegria, a nossa celebração, rouba a alegria, né, de cada dia. A inveja que a gente sente no coração rouba a nossa alegria. Olha os ladrões da alegria, né? A amargura. Tem gente que é viciada em ser amargurado, se sente um coitado e começa a se fazer de vítima. Levanta a cabeça, celebra a sua vida. Você não é uma vítima, você não é um coitadinho, você é um vencedor em nome de Cristo Jesus. Celebre, né? Outros ladrões da alegria: falta de vida espiritual, falta de oração, né? O Papa Francisco dizia que a oração, que a alegria, na Gaudete et Exsultate, uma encíclica linda, ele dizia que a alegria é fruto da amizade com Jesus. Sem oração, sem amizade com Jesus, não tem alegria. Outro ladrão da alegria: a falta da vida no Espírito, porque a alegria é um fruto do Espírito Santo, né? Outro ladrão da nossa alegria, da nossa celebração: o foco negativo nas coisas, né? Tem gente que é viciado no negativo, só vê o que é ruim. Outro ladrão da alegria: a culpa, as acusações do demônio, você ficar se acusando e se culpando pelos seus pecados. Jesus já perdoou os seus pecados na cruz. Se confesse, levante-se e recomece de onde você parou. Pare de ficar reclamando, de ficar triste, se culpando, sabe? Outro ladrão da alegria: acreditar nas mentiras do demônio, que você não é amado, que não vai dar certo na sua vida, que você é um perdedor. Outro ladrão da alegria: a vida no pecado. Quando você vive em pecado mortal, você está decidindo a viver distante da alegria de Deus. Você está decidindo, condenando a sua vida a uma existência fugídia, vazia, triste. Você cria um muro entre você e Deus, né? Outro ladrão da alegria: a ingratidão das pessoas. A tentação, sabe, fará com que você tenha tanto trabalho e tanto desgaste para roubar o motivo da sua celebração. Então você precisa estar atento, sabe? Você precisa estar atento para não deixar a tentação roubar o motivo da sua celebração. Por exemplo, você que é casado, casada, a sua vida não pode ser só pagar boleto, meu irmão. A sua vida não pode ser só resolver problema com o filho, com a filha. Você tem que sentar, vocês têm que celebrar juntos, sair para comer algo, leva a sua esposa para dormir fora, numa pousada que seja, deixa a sua criança com a sogra, faz alguma coisa, celebra a vida de vocês dois, senão o amor vai morrendo e a rotina mata a relação. Celebra. Vocês são casados, não é só para pagar conta e resolver problema. Antes dos filhos, precedeu a união de vocês. Então, os filhos são importantes, mas não esqueça que antes de ser pai e mãe, vocês são esposo, esposa, sabe? Então, esteja atento, sabe? Cuide, não deixe de celebrar. Celebre a sua vida com Deus, o que Deus está fazendo na sua vida. Celebre as amizades, celebre o seu aniversário. Por que não no dia do seu aniversário se dá um presente, né? Ou no domingo, você trabalhou a semana inteira, vai lá no shopping, vai ao cinema, vai fazer alguma coisa que você gosta, criatura. Celebre a vida do seu filho tão inteligente. Sim, dá trabalho, mas ele tem saúde. Ou se não tem saúde, Deus está nisso, vocês vão vencer. Celebre o padre da sua paróquia, celebre o que você viveu até então nesse ano. Celebre as conquistas, celebre os aprendizados que vêm através dos erros, dos retrocessos. Celebre o sonho de Deus que está se concretizando na sua vida, né? Deus tem um sonho, um plano perfeito. E não perca a paz por picuinha, sabe?
Não perca a sua paz por picuinha. Escolha não deixar as coisas que você não pode controlar amargarem você, roubarem a sua paz. Por mais que as pessoas errem com você, você pode escolher como agir e reagir com as pessoas que erraram com você. Não deixe a amargura dos outros contaminar você. Celebre cada passo, celebre cada conquista. Talvez a pessoa com a qual você convive não vai mudar. É uma pessoa difícil. Então não deixe essa pessoa difícil roubar a sua alegria. Não deixe essa pessoa difícil sepultar os teus sonhos. Existem pessoas difíceis. As pessoas têm o direito de falar o que quiserem e de pensar o que quiserem da gente, né? Mas você tem o direito de ignorar a opinião das pessoas e deixar que elas fiquem amarguradas sozinhas. Você não tem que comprar a amargura da pessoa que vem à tua direção, né? Porque, gente, muitas das batalhas que aparecem no nosso caminho são distrações do demônio. Não entre em batalhas, em brigas que não vão contribuir em nada com o seu destino, com a concretização dos seus sonhos, com o seu crescimento. Não compre, sabe, a mentira do inimigo que vem desgastar você. A alegria é o oxigênio da alma. A gente precisa de alegria. E não é só uma manifestação social, tem que ser um modo de ser, de existir. São Paulo escreveu a carta aos Filipenses na cadeia, gente, preso. E lá ele disse: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Ele foi capaz de se alegrar na cadeia. Por quê? Porque a alegria dele não estava na circunstância, estava em Deus. Celebre o que você tem e é. Sua alegria tem que estar em Deus. Ainda que você esteja numa circunstância desfavorável. E se a gente for parar para olhar, se a gente for parar para refletir, sabia que muita gente queria ter a vida que você tem? Muita gente queria ter a vida que eu tenho, que o Christian tem. Muita gente queria ter o casamento que o Christian tem, o sacerdócio que eu tenho, os filhos que você tem, talvez o trabalho que você tem. Então não reclame, celebre. Porque mais uma vez eu digo, Deus não nos dá coisas novas enquanto a gente não se aprende a alegrar-nos, a nos alegrar, a celebrar aquilo que Ele já nos deu. Davi foi perseguido, sofreu tanta coisa, mas ele não perdeu a celebração. Ele não perdeu a alegria. Ele não perdeu a capacidade de olhar para Deus mais do que para os problemas, sabe? E olha, veja bem, a gente tem que aprender a valorizar o que verdadeiramente tem valor, porque o que muitas vezes, filho, filha, rouba a nossa alegria, são preocupações desnecessárias. A ansiedade e as preocupações desnecessárias são também ladrões da nossa alegria. São ladrões da nossa alegria. E pensa bem, esses dias eu estava refletindo, se você tivesse um mês de vida somente, ou uma semana, eu tenho certeza que muitas coisas que te chateiam hoje, não iriam te chatear mais. Se você tivesse um mês de vida, você não ia ficar perdendo tempo com o seu viguezinho que parou na tua vaga, xingando, brigando. Você não ia ficar perdendo tempo porque a tua sogra não devolveu a vasilha da sobremesa que ela levou da sua casa. Você não ia ficar perdendo tempo com picuinha, porque você queria celebrar a vida que você tinha. Pouco, perdoar, fazer o que você precisava fazer. Então a gente tem que viver assim, mirando o essencial, olhando tudo a partir de Deus e celebrando cada minuto de vida que é um dom de Deus, celebrando a presença de Deus na nossa vida. Encerro com um trecho aqui da Gaudete et Exsultate, essa encíclica do Papa Francisco, número 14, que diz: o santo é aquele que é capaz de viver com alegria e sentido de humor e senso de humor. Ele não perde o realismo, mas ilumina os outros com espírito positivo e rico de esperança. Ser cristão é viver a alegria no Espírito Santo. Olha só o que o Papa Francisco está dizendo. O santo é aquele que é capaz de ter alegria, de ter bom humor. Não é o amargo, não é o fechado. Peçamos ao Espírito Santo que nos dê essa alegria e vivamos essa alegria em Deus. Próximo bloco eu estou aqui para ser padre, para você responder a mensagem sua pelo Facebook, pelo X, que é o antigo Twitter, Instagram, WhatsApp. Vai ser uma alegria, tá? Vamos junto, não sai daí.
Eu sinto que eu sou privilegiado por ser um colaborador da Canção Nova e poder viver experiências que transformam a minha vida aqui. E assim também toca a minha família. Na enfermidade do meu irmão, eu vi ele ser tocado pelo amor e pela misericórdia de Deus através da TV Canção Nova. Após o falecimento dele, eu vejo o sustento que os meus pais recebem da Canção Nova para lutar e seguir confiante. E eu, estando aqui, eu sei que eu não posso desistir, porque existem almas que precisam ser salvas, e essa é uma missão de todos nós, inclusive você. Então eu agradeço pela sua ajuda, pelo seu confiar e pelo seu acreditar, porque juntos vamos salvar almas para Deus. Chegou a hora de você fazer um roteiro diferenciado. Vamos peregrinar juntos pela Escandinávia, passando pela Suécia, Noruega e Dinamarca? Passaremos por lugares históricos, religiosos, com paisagens inesquecíveis. Eu farei a direção espiritual dessa peregrinação e pregarei um dia de retiro para você. Obra de Maria, mais que viagens, encontros com Deus. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Cante isso. Somente em ti colocarei minha esperança, pois só em ti minha alma achou descanso, pois só em ti eu pude respirar, pois só em ti, pois só em ti minha alma achou descanso, pois só em ti eu pude respirar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Coisa boa, estamos de volta aqui com o programa Para Ser Feliz. Deus abençoe muito você. Olha, nesse segundo bloco, estou aqui para responder suas mensagens. Já estou aqui com o Instagram em mãos, né? O telefone em mãos, o Instagram a postos. Quero apresentar a você também os nossos livros. Olha só, o livro A Cura da Alma Feminina, meu livro A Cura da Alma Feminina. Eu vou ter que dar uma limpada aqui, meninos, só um minuto, que a Bíblia e o Catecismo, que são fantásticos, você encontra também na loja Canção Nova, claro, mas eu vou colocá-los um momento aqui na poltrona, para os meninos poderem mostrar bem. O livro A Cura da Alma Feminina, esse livro aqui, que tem sido muito bem aceito, vendido, né, que eu escrevi lá em 2018,
Também temos aqui a novena mariana, né? Muito bonita essa novena, pequenininha. E o livro Maria, Mulher do Gênesis ao Apocalipse, do Monsenhor Jonas Abib. E tem aqui também uma novidade, meninos, eu vou mostrar, vou pegar aqui em mãos e vou mostrar o terço pela libertação da ansiedade, que ficou muito bonito. Foi um terço que eu fiz. É um terço verdadeiramente para você rezar, para acalmar a sua mente, para acalmar, né, o seu coração, muito bom. Tudo isso você encontra no loja.cançãonova.com. Olha, e também eu sempre costumo nesse momento falar dos meus eventos, onde eu estarei. Não vou falar agora, vou devolver o catecismo aqui, não vou falar agora, mas nas minhas redes sociais você sempre encontra, né? @Padre Adriano Zandoná no Instagram, Padre Adriano Zandoná no Facebook, no YouTube, você encontra, e Padre Zandoná no X, né, no Twitter, você encontra sempre a minha agenda, tá bom? Então é isso, segundo bloco eu estou aqui para responder as suas mensagens, para falar com você. Já estou aqui no Instagram, daqui a pouquinho também vamos ter mensagem pelo Facebook. E eu quero acolher já as participações. Gente, muita mensagem chega. Eu fico feliz por tantas participações. O Adalberto pedindo oração. Padre, peço sua direção em relação à situação que estou passando com a minha filha, que não a vejo há mais de 7 meses. Entrei com um processo judicial para regularizar os horários de convivência. Foi totalmente contrário para mim e tive que me afastar da minha filha. Infelizmente a mãe é uma pessoa maldosa e vem alienando a minha filha. Isso acontece muito. Criança é vulnerável, né? Há separação, a mãe começa a separar do pai ou vice-versa. Isso é sórdido, é mal, não pode acontecer, gente. Por mais que não deu certo o relacionamento, né, entre o pai e a mãe, o homem ainda continua sendo o pai da criança, né? A mãe da criança. Eu sofro muito, vivo um luto diário. Hoje só recebo indiferença da minha filha. Nossa, Adalberto, que situação triste, filho. Vou rezar muito por você, Adalberto. E também, filho, coloque isso em oração, reze e recorra, né? Veja o que é possível. Se você pode recorrer judicialmente dessa sentença, porque você é o pai. Eu não sei o que você fez, o que precedeu essa sentença, né? Porque esse tipo de sentença não costuma ser desferida assim, né, dada de qualquer forma ou sem qualquer motivo. Não sei o que aconteceu, mas vai atrás, porque é a sua filha, e é horrível, né, você perder o contato com a sua filha. Padre, boa noite, sua bênção. Meu marido saiu de casa há 2 meses. Nós tínhamos um relacionamento muito difícil, sem diálogo, sem as coisas básicas de um casal, como um lazer. Não somos casados na igreja, e eu tenho conhecimento da palavra de Deus, e ele não. Sempre quis casar, ele nunca. Disse que nunca casaria. Gosta muito de beber, ficar no futebol, temos uma filha. Preciso de um conselho, pois ao mesmo tempo que eu quero ficar junto, eu tenho dúvida se é isso que Deus quer. Paula, você tem que rezar, né? Rezar muito, pedir a Deus te mostrar. Olha, vocês não são casados na igreja, né? E ele está mostrando aí uns sinais muito ruins, né? Ele, desse tempo todo, ele não quer casar, ele não quer te assumir, ele não quer ter o mínimo de vida de lazer com você, de casal, né? Ele só quer viver na gandaia. Ou você volta para ele decidida a lutar pela conversão dele, sabendo que isso pode acontecer ou não, ou você segue o seu caminho, uma vez que vocês não têm o vínculo matrimonial. Porque, claro, é ruim estar sozinho, mas se for uma pessoa muito ruim, prejudicial para você, para sua filha, antes só do que mal acompanhado. Mas se você também fazer a equação, padre, é sofrido, é triste, mas eu quero que a minha filha cresça com um pai, bem ou mal, ele é o pai, eu vou fazer esse sacrifício por ela, bonito também. Você vai rezar e vai discernir, ponderar as coisas, né? Às vezes a mulher faz um sacrifício, ou o homem, pelos filhos, né? Para que os filhos cresçam com o pai, que é importante, óbvio, ter o pai, ter a mãe ali pertinho, né? Padre, boa noite, não fale meu nome. Meus sogros estão separados há uns 4 meses. Há 20 anos atrás, meu sogro traiu minha sogra. E agora ele não tratava ela muito bem. Tem vezes que parecia que fazia ela de empregada, sei lá. Daí eles resolveram separar. Antes de acontecer, ela traiu e ele ficou bravão e machucado. Quando ele estava pensando em voltar para casa, ela também não está com ninguém. Quando ele estava pensando em voltar para casa, e hoje ela também não está com ninguém, arrependida de ter traído. Tem alguma coisa que eu possa fazer para ajudar na relação deles? Olha, você tem que rezar muito por eles, né? E também isso acontece. Olha, você que é casado, que vocês aprendam a desenvolver uma amizade. Eu vou explicar o porquê que eu estou dizendo isso no meio dessa resposta, que parece que não tem nada a ver com o tema, né? Você pode rezar por eles e você pode tentar ajudar, aconselhar.
Mas eu digo para você que é casado, procure desenvolver uma amizade com o seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu esposo, sabe? Enquanto os filhos estão em casa, enquanto está tudo bem, vocês têm que ter algo em comum, vocês têm que ter amizade, vocês têm que ter partilha. Se aconteceu um erro, tem que se perdoar e conversar sobre isso. E quem errou, escutar tudo que o outro tem a falar, ter a humildade de reconhecer, pedir perdão e tentar ser melhor. Porque acontece muito isso, casais às vezes mais velhos, os filhos saíram de casa, sabe? Os filhos cresceram, casaram, têm seus próprios filhos, os netos. Aí depois de 40, 50 anos de casado, o casal começa a brigar que nem dois adolescentes. Começa com joguinho, com traiçãozinha, com bobeirinha. Por quê? Porque não se resolveu ao longo da vida. Ia varrendo para debaixo do tapete os problemas. Ia varrendo para debaixo do tapete, sabe? A situação da incompatibilidade do temperamento. Ia varrendo para debaixo do tapete outras coisas, né? Então é preciso, amado, amada, resolver, desenvolver amizade. Tem problema? Busca uma terapia de casal, busca um padre, busca oração, vem fazer um retiro para casais. Aqui na Canção Nova, por exemplo, nós temos retiros de casais maravilhosos. Busque ajuda enquanto é tempo. E sempre é tempo, na verdade, né? Se há disposição para amar, né? Mas converse com eles também, tenta ajudá-los, tenta levá-los talvez a um retiro para casais. Por que não? Não tem idade, né? Porque se você não resolve as coisas que você tem que resolver, você já é um vovô e com comportamento de adolescente depois, né? Não é que a gente vai estar pronto, sempre vai ter dificuldade, mas o que a gente puder fazer, né? Padre, sua bênção. Peço oração por meu sobrinho, que Deus toque o coração dele, que ele tenha juízo, arrume um bom emprego, se afaste das más amizades. Você não disse o seu nome, mas eu não vou dizer, vai que a família está assistindo, né? Tá bom, Deus abençoe. Tem uma filha aqui pedindo também oração. Espera aí que está abrindo a sua mensagem. Ok. Está travando aqui um pouco, Ana? Enquanto isso, eu vou pedir então uma mensagem via WhatsApp. Você não vai ver a tela do WhatsApp hoje, tá? Só o padre vai ver e vai ler, porque nós estamos com um probleminha na tela, que não está dando para entrar as mensagens para você ver, mas o padre pode ler. Vamos lá então, Ana, se possível. Ou eu não sei se as mensagens estão sendo mandadas para mim, ou se vão entrar na tela. A Ana me fala, entrou na tela, mas você não vai ver em casa. Padre, sua bênção. Só se consertaram, né? Até então que eu saiba, você não vai ver. Meu marido me traiu com uma mulher 30 anos mais nova. Abandonou a casa e até os filhos, né? Mensagem aqui pelo WhatsApp. 30 anos de matrimônio, não sei se continuo orando por ele e o nosso matrimônio, ou sigo a vida sem ele. Me ajude. Filha, continue rezando por ele, sim. Continue rezando. Você sempre tem que rezar por ele, porque você tem uma história com ele, você tem filhos com ele. Claro, eu penso o seguinte: você tem que rezar pela restauração do seu matrimônio, mas não viver em função disso. Por quê? Porque ele já fez uma decisão, ele já tomou uma decisão, ele já foi embora, ele já mora com outra pessoa. Você não casa sozinho, você não vive um matrimônio sozinho. Sim, reze por ele, mas não fique presa nisso, porque senão você pode criar uma ilusão de uma coisa que não vai acontecer. E essa frustração, ela pode ser muito sórdida ao longo do processo, pode fazer você ficar uma pessoa amargurada. Ele foi fraco, ele foi um cachorro, mas ele decidiu, entendeu? Ele tomou essa decisão, que foi muito ruim, mas ele tomou. Então, é duro, né? Mas você tem que seguir a tua vida. Tá bom, amada? Agora sim, estão chegando mais mensagens. Espera aí. Tá travando agora a nossa diretora. Você acredita? Isso não é hora de travar o celular. Eu vou dar uma benção com a mão direita aqui no celular. Enquanto isso, Ana, vai preparando mais mensagens para nós, porque aqui infelizmente está travando, mas já vai melhorar. É uma batalha também. Reze uma Ave Maria por nós, né? É sempre uma batalha. Vamos lá, abriu. Padre, hoje o senhor falou sobre buscar um retiro de silêncio e que tem um mosteiro perto da Canção Nova. O senhor poderia me passar o endereço? Alessandra. Ah, sim, eu falei na minha homilia no canal no YouTube. Oi, Alessandra, o que eu falei, esse retiro de silêncio, onde o padre faz, é só para padres, tá? É um lugar que é o eremitério, que é só de sacerdotes. Então, aqui eu não conheço um mosteiro que tenha isso. Mas você pode colocar na internet, fácil, mosteiro católico onde se pode fazer retiro de silêncio. Vai aparecer, tá? Combinadíssimo. O povo está atento, viu, William? Christian. Chamei de William. Jesus, isso é cansaço, viu, gente? A Mari está dizendo, padre, sua bênção, acompanhei o seu programa ao vivo, tenho acompanhado seus programas para ser feliz ao vivo.
E vi que o senhor comenta nos programas sobre a importância de encerrar os ciclos, fechar as portas e abrir portas novas. Padre, minha filha mora com o namorado dela há 6 anos. E nos últimos meses o namorado tem ficado muito desconfortável com a diferença salarial deles. Ela ganha mais que ele, tem acontecido muito. Sei que eles estão em pecado mortal, mas ela acompanha muito o senhor e suas palavras têm ajudado muito. Rezo para que o namorado dela deixe o ego e a autocomiseração de lado e busque a Jesus. Mas ele está muito refratário a toda e qualquer ajuda, o que faz a minha filha sofrer ainda mais. Poucos religiosos católicos abordam essa dinâmica, muito comum atualmente de um casal, onde uma mulher que ganha o dobro ou o triplo do marido. O marido tem que ser humilde. E também fazer por onde, né? Ajudar a mulher a fazer coisas que a mais, né? Que ele pode, para ajudar a força para a mulher toda, né? E claro, a casa é dos dois, né? Como o senhor vê, do ponto de vista religioso, essa situação? Peço suas orações. Olha, como eu vejo, vou ser sincero, eu escrevi esse livro aqui, A Cura da Alma Feminina. Um livro muito bom, vendeu muito, muitas pessoas leram, pela editora Canção Nova. É um livro que fala da verdadeira identidade da mulher segundo a revelação bíblica. E eu também lancei um livro chamado Curar e Restaurar o Masculino. No meu ponto de vista, o melhor livro que eu já escrevi. Melhor livro, que é de cura interior para os homens, falando da identidade masculina a partir da Bíblia, a partir dos arquétipos bíblicos de masculinidade, o que é ser homem segundo a Bíblia, segundo Deus. Gente, eu acho que o livro dos homens vendeu 5% do que vendeu das mulheres. Se vendeu. Por quê? Porque os homens, na maioria, não gostam de ler, acham que já está pronto, são orgulhosos. Olha quem se forma, por exemplo, em alguns cursos, a maioria é mulher. Tem muitos homens maravilhosos, mas as mulheres são mais aplicadas. Isso é fato, isso é estatística, tá? Pode pesquisar. Eu coloquei isso no livro A Cura da Alma Feminina, eu sei o que eu estou falando. As mulheres estudam mais, elas são mais comprometidas, elas se aplicam mais. Então, por isso, elas têm um resultado maior. E muitas vezes, mulheres ganham mais que os homens. Por exemplo, acompanhei um casal que, enquanto a mulher estava fazendo faculdade, pós, com criança pequena, o homem ficava assistindo jogo e novela. Hoje ela ganha 3 mais que ele e ele é amargurado. 3 vezes mais que ele, desculpa, e ele é amargurado. Mas por quê? Porque é um preguiçoso. Não estou falando que esse seja o caso do seu genro, mas eu tenho certeza que talvez a sua filha fez sacrifícios que ele não fez. Claro, talvez sua filha teve oportunidades que ele não teve. Sim, pode acontecer. Talvez ela teve oportunidade de estudar num colégio melhor, que vocês puderam pagar. Gente, mas muitas pessoas que têm conquistas, não é só as oportunidades, existe um esforço também. Existe um esforço empenhado. Então, as mulheres ganham mais porque elas são melhores em muitas coisas. Então, eu vejo que você que é homem que está me acompanhando, você tem que pedalar, você tem que ir para trás. E não é pecado a mulher ganhar mais, sabe? Essa coisa que o homem tem que sempre ganhar mais. Não. Se a mulher ganhar mais, o homem apoia a mulher, faça o que ele puder, seja companheiro e os dois vivam juntos. Isso não tem nenhum problema, biblicamente falando. Não tem nenhum problema do ponto de vista do catecismo. Não tem nenhum problema espiritual. Nenhum, pelo contrário. Os dois têm que se entender. E se acertando, ele tem que ser humilde, porque nós homens somos orgulhosos, né? Nós achamos que nós sabemos tudo, que nós somos os bonzões, mas todo mundo precisa ser humilde, né? Porque sem humildade não tem céu. A humildade é a alicerce de todas as virtudes, é o alicerce da santidade, né? Dizia Santo Afonso Maria de Ligório. Então talvez até isso está acontecendo para humilhar um pouco o seu genro, para fazer ele voltar para Jesus, para fazer ele ter humildade, né? E claro, a situação deles de pecado mortal, eles têm que resolver, né? Porque isso aí desagrada muito a Deus, se casar, resolver a situação, tá? Vamos lá, temos mais mensagem via WhatsApp. Você não vai ver a tela como eu disse, mas o padre vai estar lendo aqui. Boa noite, gostaria de saber, padre, para batizar alguém é necessário ter algum outro sacramento ou basta apenas ser batizado e participar efetivamente da igreja? Para batizar alguém você quer dizer como padrinho, né? Olha, para batizar alguém como padrinho, você tem que ter o sacramento do batismo e aconselha-se também que você tenha o sacramento do crisma, da comunhão, que você tenha a fé católica, porque veja bem, tem gente que fala assim, mas eu quero muito que uma pessoa que não é católica batize o meu filho, eu quero muito que uma pessoa que não é católica esteja lá como batizado, mas isso, você está pensando só em você não está pensando na criança, porque qual que é o sentido do padrinho? É alguém que na sua falta vai educar o seu filho na fé católica. Agora, se o cabra não é católico,
Se a madrinha não é católica, como é que o que você está dizendo? Você está fazendo o batizado, o apadrinhamento ali do batizado, uma mentira. Porque esse é o sentido bíblico do catecismo de uma pessoa que vai ser o padrinho. Você está dizendo, olha, eu vou cuidar de você. Eu vou te dar educação religiosa se os teus pais faltarem. Eu vou contribuir para que você se torne uma pessoa cristã do jeito que você precisa ser. Esse é o sentido. Agora, se a pessoa não partilha a fé, gente, o que ela pode oferecer, né? Me perdoe, nada. Enfim, é isso. Ana, eu vou pedir mais mensagens para você, que hoje o celular não está funcionando bem. Boa noite, Padre, sua bênção. Tento falar de Deus para minha filha de 16 anos, que está com depressão e ansiedade, mas ela rejeita, diz que não quer ouvir falar do Espírito Santo e de Jesus. Quero um conselho, pois não sei como agir. Olha, sua filha está sendo, me perdoe, muito tola, porque ninguém mais do que o Espírito Santo e Jesus pode ajudá-la a sair desse quadro, né? A sair dessa situação. Só o Espírito Santo e Jesus podem ajudá-la a sair desse quadro, a sair dessa situação. Então, tudo bem, é importante a gente falar de Deus para as pessoas, sobretudo para quem vive uma situação como essa, né? Uma situação de depressão, de ansiedade, talvez de tendência suicida. É importante a gente falar, mas a gente tem que lutar também, preste atenção. A gente tem que lutar para levar a pessoa a ter uma experiência com Jesus. É bonito sim você falar, mas você precisa talvez ficar atenta quando surgir um encontro para jovens, uma experiência de oração. Quando surgir, sabe, uma coisa que possa proporcionar a ela uma experiência com o Espírito Santo. Porque as pessoas falavam do Espírito Santo para mim, quando eu era um jovem drogado, perdido. Mas não fazia sentido, porque eu não tinha sentido o Espírito Santo. Eu não tinha feito uma experiência pessoal com o Espírito Santo, sabe? Quando eu fiz a minha experiência pessoal com o Espírito Santo, quando eu entendi quem era Jesus, eu sentindo Jesus em mim, aí tudo fez sentido. Então fica atenta, talvez você precisa levar a sua filha a ter ela mesma uma experiência com Jesus, tá bom? Vamos lá, vou ver se o celular aqui retornou. Se não, Ana, já prepara a mensagem. Está chegando muita mensagem no WhatsApp, então não tem problema também. Graças a Deus a gente consegue acolher a todos dessa forma aqui também. Quero abraçar com carinho aqui pelo WhatsApp, pelo Instagram, a Mayra Oliveira, a Luci Nádia, a Paula, a Milena, a Luciana Vaz e o Ricardo, Celso Ricardo. Muito bom, vamos lá então. Tem mais mensagem ali pelo WhatsApp, e é isso mesmo, Ana, hoje é o WhatsApp que vai nos conduzir. Boa noite, Padre. Peço suas orações por mim e pela minha família, pois estamos passando por sérias dificuldades financeiras, logo após ter enfrentado uma enfermidade que acometeu meu pai. Às vezes parece que não vou aguentar, mas me apego a Deus, porque tenho um casamento e 2 filhos. No entanto, o desânimo é enorme. Olha só, filha, às vezes as tempestades elas vêm juntas, né? Foi a perda do pai, a doença do pai, não entendi se ele veio a falecer ou não, ali não estava escrito, né? Se ele veio a falecer ou não. E a dificuldade financeira. Mas vem cá, é normal a gente desanimar, mas deixa eu te fazer uma pergunta bem sincera, bem objetiva e bem racional, tá? Eu não estou menosprezando a sua partilha, nem o seu sofrimento, me entenda bem. Mas deixa eu te perguntar, você já está vivendo uma situação dificílima, sem dinheiro e com o pai doente. O desânimo vai ajudar a situação que já está difícil? Não, ele vai piorar. É fato. Essa situação de desânimo vai fazer com que a sua situação piore. O seu quadro se torne extremamente pior. Então, filha amada, você precisa lutar. Faça uma boa confissão. Diga diante do sacerdote as blasfêmias, as tristezas, as brigas com Deus, se aconteceram. Fortalece a sua vida de oração, todos os dias rezando o rosário, rezando o terço, indo visitar o Santíssimo, sabe? Fortalece a sua intimidade com Deus, porque é isso que vai te dar ânimo. E tenha coragem para recomeçar, porque não vai adiantar você ficar nessa dó de você, nessa situação. Eu respeito a sua dor, mas tem casos nos quais nós não temos outra escolha senão ser forte, sermos fortes, né? Então seja forte.
A força de Deus está com você. O poder do Espírito Santo está com você. Então não desanima, tá? Mais uma mensagem via WhatsApp para nós, Ana, se possível. Acho que vai ser a última pelo tempo, pelo que eu percebi. Padre, eu não gosto das imagens de santos. Sou católica, converso direto com Deus. Está errada? Muito. Você não gosta disso por causa de influência protestante. Você não nasceu não gostando. Porque qual que é o problema com a imagem do santo? Me diga. Nós não adoramos a imagem de santo. Ele sempre somente nos lembra alguém que conseguiu vencer a si mesmo. Você não tem fraqueza, não tem vício, não tem tristeza, não tem desânimo, não tem impureza, não tem raiva, não tem inconstância, não tem falta de oração. Quando você vê a imagem de um santo, você está vendo a imagem de alguém que tinha essas mesmas tendências, mas venceu. Quando você vê a imagem de Nossa Senhora, mostra de novo a imagem de Nossa Senhora, por gentileza, Elias. Quando você vê a imagem de Nossa Senhora, você está olhando para alguém que era humana como eu e você, mas que foi obediente, que teve fé, que foi orante, que foi discreta, que conseguiu. A mais perfeita das criaturas é Nossa Senhora. Quando você vê a imagem de São Francisco de Assis, você vê um homem que era devasso, gente, que não saía de zona, que era rico, que era mulherengo, que se tornou um exemplo, que transformou o mundo. Então olhar para a imagem de um santo é entender, se ele conseguiu, eu posso também. Você não está adorando, não tem nada de errado na imagem de santo. Isso é visão anticatólica, você está influenciada, me perdoe, mas não é por aí não, filha, tá? Vamos lá então, temos pouquinho tempo. Quanto temos tempo? Tempo temos, nosso querido produtor vai vir aqui para nós. A Cláudia Severi aqui conosco também. A Zita Fernandes. Suzete Félix, de São José dos Campos aqui conosco. A Camila Alessandra também. A Giselda Eduardo de Moraes. Mariângela Rosário. Não dá para ler tudo, né? Mas, quanto tempo? 3 minutos, não dá para ler tudo, mas quero acolher. A Rosário está dizendo: Padre, estou com um grande problema de comparação, me comparando com os outros, muitas vezes me sentindo inferior. O que eu faço para superar? Olha, Rosário, uma coisa muito importante é você compreender que você é única, né? Diante de Deus você é única, ninguém é igual a você, e Deus tem conquistas para você que são só suas, né? Deus tem bênçãos para você que são só suas. E se você fica olhando para o outro, você deixa de desenvolver o talento que Deus te deu, deixa de receber o que Deus preparou para você. Então reze mais, olhe para você, vença os seus limites e celebre as suas próprias conquistas, né? Sem desanimar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, sobre a água, permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Toda terça a gente tem um encontro marcado aqui pela TV Canção Nova, com reprise também no domingo, às 10 da noite.